RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 30 de julho de 2018. Eu falo aqui com toda a frequência, olha a velocidade do tempo. Te liga, porque a coisa é séria, né, minha gente? A vida é maravilhosa se soubermos aproveitá-la de um bom tom. E percalços existem, a gente tem que ultrapassá-los. São momentos muitas vezes difíceis, mas ela é boa. A vida é boa se soubermos, como eu digo, aproveitá-la, usá-la, usufruí-la. Então te liga em tudo que é bom, porque vale a pena, ok? E a velocidade do tempo é assim, é implacável. Isso tudo que falei agora passou, já está no passado. Vamos olhando cada vez mais para frente, ok? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Estamos aí passando pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio com um grande tropeço, diria assim, lá em Chapecó, contra a Chapecoense, depois de estar vencendo a partida, já no início, né, do evento esportivo. Cede um empate e o Grêmio não traz os 3 pontos que poderia ter trazido, mesmo jogando com uma equipe, né, suplente. O Grêmio ontem claudicou. Eu acho que poderia ter trazido um score positivo. E não sou a favor dessa política de usar time reserva, equipe reserva. Tá aí o exemplo do Flamengo. Usou os titulares e vai jogar aqui uma partida decisiva contra o Grêmio na própria quarta-feira, ok? O Internacional deu uma recuperada boa, depois de perder para o América lá em Minas, ganhou do Botafogo por 3-0. Um score, diríamos assim, dilatado, um adversário razoável, fazendo uma bela pontuação, está numa boa campanha internacional no Campeonato Brasileiro, depois de um ano 2017 numa segunda divisão, ok? Muito bem, fala Sérgio Perotto. Boa noite a todos. E Silva, eu te digo que assino embaixo, assino com o relator essa questão do time reserva. Ao menos mesclar um pouquinho. Eu acho que o Grêmio tem dito que não existe nenhum campeonato que é prioridade, todos são prioridade. E aí foi colocado lá, mais da metade do time é C. Porque nem concentrar alguns jogadores que jogaram contra o Chapecoense concentram. Então é para dizer com todas as letras, nós não temos mais prioridade no Campeonato Brasileiro. Ora, o Grêmio era 4º lugar, e ainda é, dependendo do jogo do Atlético hoje, 4º lugar. Nós vamos da Libertadores, não pode deixar o Flamengo fugir. Então eu acho que os jogadores, com fisiologistas, com toda a estrutura que tem, poderiam ao menos colocar os que estão em melhores condições para reforçar um pouco. Eu acho que o Grêmio já perdeu pontos contra Botafogo e contra o Chapecoense que não precisava ter perdido. E não significa, não é uma questão matemática de dizer eu vou descansar os jogadores no fim de semana e eles vão ganhar no meio da semana. Aí falta combinar com os russos, né? Tem que combinar com o Flamengo. Mas vai ser um jogo importante para observar. Como tu disseste, Silvia, os jogadores do Flamengo jogaram todos, não pouparam ninguém. Se esforçaram, jogaram todo o tempo, os craques lá do Flamengo. E vão vir aqui quarta-feira jogar. E certamente vão correr, vão ver o que vai acontecer. Então é muito importante que o Grêmio observe isso, porque é muito cedo para abrir mão do Campeonato Brasileiro. E não adianta internamente dizer que todas as competições são prioridade, porque não é. Não é possível. O Flamengo sim priorizou, jogou com todos os titulares, o Grêmio jogou com o time C, portanto não foi prioridade. Então, quarta-feira, apostar todas as fichas na Copa do Brasil, no mata-mata, primeiro jogo contra o Flamengo, com todos os titulares descansadinhos, dormiram, comeram bem, todo o fim de semana. Perfeito. Professor Maciel. Pois é, independente de torcida, há 2 aspectos aí que eu considero fundamentais. O técnico dizer alguma coisa para o grupo, sendo que todo o grupo sabe que não é verdade. E dizer também para toda a torcida, sendo que a torcida toda sabe que não é verdade. É que não há prioridade em uma competição em relação à outra, quando os fatos provam algo absolutamente diferente. Eu lembro uma pesquisa feita recentemente na universidade em Barcelona, em que um médico criou uma nova disciplina, que ele chamou imunobiologia, que relaciona os problemas de emoções com o nosso comportamento, etc. Mas, em resumo, ele diz o seguinte, que o mentiroso se prejudica muito porque ele cria um mecanismo negativo no seu cérebro. Eu digo que vou fazer uma coisa e sei que não vou.
Eu estou mentindo. Quando eu estou doente, aí vem a consequência mais grave que esse médico pesquisou. Quando eu estou doente, todo mundo diz, tu vais ficar bom. E eu digo para mim mesmo, não, eu vou ficar bom, espero ficar bom. O meu cérebro diz, esse cara sempre fala o contrário do que vai fazer. E dá um comando para as células exatamente para que não fique bom. Esse é um aspecto que pode, quem sabe, contaminar os nossos queridos co-irmãos, eu já identifico para quem torço, mas pode contaminar eventualmente os nossos queridos co-irmãos. E o detalhe, essa história de jogador de futebol tem que descansar tanto. É o trabalho deles. Cercados de preparadores físicos, dá um espirro, tem uma junta médica em volta. E não pode jogar 2 vezes por semana. Aí nós estamos mimando demais também. Perfeito. Frei Irineu Costello. Eu tenho que discordar um pouco, porque eu venho lá da Capela do Divino agora, e uma senhora de 80 anos, Marcos, dizia assim, eu fui para a academia, no primeiro dia foi bom, no segundo também, mas no terceiro me quebrei, ela estava de bengala. Estava de bengala porque disse, eu pensei que fosse uma menina de 18 anos. O problema não é o cansaço dos atletas, o problema é que os músculos, o risco de se machucar, uma série de coisas. Eu entendo por esse lado de preservar o atleta, não pelo cansaço, mas pelo comprometimento muscular, por exemplo. E aí tem que ficar fora quantas partidas. Nesse sentido, eu creio que o treinador Renato está, sim, priorizando a Copa América, a Copa do Brasil, mas claro que ele gostaria também de ganhar no Brasileiro, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O nosso mal é que conseguimos muitas competições, aquilo que é um bem, né? Evidente, mas é que com 3 competições é difícil, né? Por isso, acho que é por aí. Mas o Inter vai muito bem, que bom que vá, mas só tem uma, né? Com uma dá para jogar tranquilamente, não compromete nada. Eu estou do lado do treinador. Não sou assessor dele, nem advogado, nem professor, mas acredito que é por aí se nós queremos títulos maiores. Perfeito. Mirelle Alves Braz. José Silva, eu vou me abster hoje para não te humilhar, né? Porque tu sabe que... Tá não quero chegar a esse ponto contigo, mas eu te avisei semana passada, eu te avisei. É verdade. Agora, eu gostei da tua introdução mórbida, que foi horrível, me senti mal, parecia que a gente estava num velório. Não, ver o Grêmio claudicou. Claudicou? Foi um horror, um vexame. Não, e o Inter até se recuperou depois de uma perda. Querido, estavas avisado. Desculpa. Mas tem muita água rolando. Tem muita água rolando. Sabe que o vermelho tá indo. Tá indo. Tá se recuperando. Tá bom demais. Muito bem. Então tá, de futebol pra ti tá bom também? Tá. Não, pra ti tem que tá bom. Pra mim tá ótimo. Nós temos aí Copa do Brasil, quarta-feira, né? meu Jogos importantes, temos Libertadores da América, nós temos o próprio Campeonato Brasileiro. Cuidado pra não claudicar, né? Não tem problema. Não. A banca paga e recebe. Vamos adiante então, dizendo que nós estamos aqui, dizendo que Sucos Petri é a bebida de todas as estações. Seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja, sem adição de água ou açúcar, 100% natural, ok? Barranco, subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Por lá, Chiquinho Tasca, Elcio Furinho, de prontidão, com aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com um propósito único de que você passe ali momentos inesquecíveis no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ou no Barranquinho, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Eu também pergunto para vocês, qual é o grande banco do Sul? Ora, o nosso querido Banrisul, nosso escudeiro financeiro, de todos nós gaúchos, né? Se temos que prosperar, vamos ao Banrisul. Se temos algum tipo de dificuldade financeira, né, no corporativo, na pessoa física, vamos ao Banrisul. E lá se resolve tudo com taxas absolutamente civilizadas. Banrisul, o grande banco do Sul, como você vai ver aí agora. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Voltamos aqui na atividade. Vamos adiante, então, dizendo que nós estamos aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olha, minha gente, é espetacular. Nós estamos aí com 511 mil pontos de net.
nas principais cidades, principais municípios do estado do Rio Grande do Sul. Entramos ao vivo em Bento Gonçalves, Caxias, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana. É um espetáculo, né? Então, 511 mil pontos de net, minha gente, vamos combinar que é maravilhoso. Estamos também nas plataformas digitais, estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Ou seja, no planeta é assistida a grade de programação da RTC TV, o Rio Grande se conecta aqui. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Alô, meu amigo, se você não tem um plano de previdência complementar, comete um equívoco. E esse equívoco estoura no seio da sua família. Qualquer dificuldade financeira, né? Uma falta de vaga no trabalho, uma enfermidade, complica bastante a vida de todos, evidentemente. Então, o que acontece? Se você não tem um plano de previdência complementar, a família é que leva esse primeiro impacto, porque tudo aquilo que você oferece mensalmente não vai oferecer, com essas dificuldades impostas. Então, aí surge a importância da centenária Aspecir Previdência, que, como eu digo, é a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, no primeiro andar. O telefone é o 3228-1999 e o site é o aspecir.com.br. Vamos adiante ainda dizendo que Vidrobox Blindex é tudo para a construção civil em vidros. Sensacional. A qualidade do vidro está aqui desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Líder absoluta desde 1971, a qualidade do vidro está aqui. Tem telefone da Vidrobox Blindex, é o 3302-4343 e o seu site é o vidrobox.com.br. Ok, vamos adiante. Estamos aqui com o professor Moacir, Sérgio Perotto, Frei Irineu Costela. Estamos aqui também com nosso amigo, grande figura, Marcos Flávio Rolim, que é jornalista e sociólogo. Também foi, por muitos anos, atuou na política como deputado federal, foi vereador em Santa Maria, foi deputado estadual, atuou em partidos como o PT, PMDB, MDB, etc. e tal. Então, uma figura calejada também no campo político e com uma atividade forte também quando era parlamentar. Espetáculo. E ele também tem responsabilidades importantes em temas como esse de programa de proteção a testemunhas. É um negócio fantástico, só se for bem aplicado, né, na horizontal, dentro da proposta original. Se não for assim, muda muita coisa. E aí não fica absolutamente legal. Satisfação recebê-lo aqui, Marcos Rolim? Satisfação toda minha, Silvio. E, por exemplo, falamos um pouco desse tema importante, que é de sua autoria aqui, que é esse programa de proteção a testemunhas. Esse programa, ele teve algum tipo de dificuldade na sua aplicação? Sim, continua tendo várias dificuldades. Na verdade, para que as pessoas possam acompanhar, quando deputado estadual, eu aprovei uma lei, um projeto de lei de minha autoria que criou o PROTEGE, que é o Programa de Proteção às Testemunhas Ameaçadas. Esse programa é um programa que está em vigor desde então, desde o governador Olívio Dutra colocou ele em prática, né? Com a tentativa de construir uma esfera pública de proteção daquelas pessoas que podem colaborar com a justiça, querem colaborar com a justiça na solução de vários crimes, mas são ameaçadas por bandidos, ou correm risco de vida por conta dessa colaboração e acabam sendo assassinadas muitas vezes, né? Então esse programa ele é fundamental, ele é decisivo para que a justiça possa de fato chegar à solução de vários delitos. O que acontece é que o programa, ele desde o seu início, ele funciona basicamente dependendo das polícias, da proteção, da participação das polícias, e um dos problemas que nós temos, Silvia, é que muitas vezes é frequente no Brasil que testemunhas sejam ameaçadas pela polícia, né? Então essa é uma das questões que sempre me pareceu assim, que poderiam ser melhor tratadas. Talvez o programa pudesse ser mais ambientado na sociedade civil, com apoio de sociedades como a própria igreja e outras instituições que poderiam ser conveniadas para garantir essa proteção. Mas houve outros problemas, né? Eu conheci a doutora Mirelle nessa época, quando ela foi uma das funcionárias, coordenava o programa Protege, e houve também muitos problemas de natureza política, de intervenção política nos programas, de distorções corporativas, de benefícios ilegais concedidos a pessoas dentro do programa, o que acaba prejudicando um pouco o seu funcionamento. Talvez o paradoxo maior seja o fato de que o programa precisa proteger pessoas, portanto ele precisa garantir sigilo, né? Garantia de que as pessoas não sejam identificadas, que elas possam ficar bem guardadas, né? Escondidas às vezes até. Mas ao mesmo tempo esse programa tem que ter um mínimo de accountability, como se diz, de prestação de contas, de controle social, e ele praticamente não tem isso. Então é difícil
entrar na caixa preta, entende? Correto. A ponto de que, na época ainda do governo Olívio Dutra, quando nós tivemos um fato nesse programa que foi gravíssimo, que foi o suicídio de uma testemunha, chamada testemunha número 11, né? É uma mulher que está sendo protegida, ela estava em quadro depressivo e ela se mata dentro do programa, né? E essa notícia não foi publicizada, não foi divulgada. Eu fiquei sabendo que isso tinha acontecido, eu era deputado federal na época e eu divulguei a notícia, eu passei a notícia ao público, né? O que me rendeu muito desgaste na época, porque, enfim, houve quem dentro do governo entendesse que essa matéria não poderia ter sido divulgada. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, se tu tem um Estado protegendo pessoas e uma pessoa morre, né? Põe fim à própria vida, o Estado não comunica que essa fatalidade e não se apura responsabilidades por conta disso, né? Então, assim, esse tipo de dificuldades que programas dessa natureza enfrentam e que aqui no Rio Grande do Sul, claro, nós temos que superar vários desses problemas ainda. Perfeito, mas esse tipo de programa extremamente importante, é vital até para esclarecermos grandes delitos, muitos delitos. Sim. Em outros estados, como é que ele é aplicado? Alguns poucos estados possuem programas desse tipo, né? Pernambuco talvez seja o primeiro estado a ter um programa desse tipo. O Gajop é uma espécie de uma ONG, né? Que conveniou com o estado e que faz a proteção, né? Sim. Então funciona muito bem. E nós temos a rigor, de mais importante, a lei federal de proteção, uma lei federal que o governo federal dispõe de mecanismos de proteção e que eventualmente a gente pode, se o estado não tem condições de proteger testemunha, de solicitar a inclusão dessa testemunha no programa nacional. Esse é um programa mais bem organizado, digamos assim, do ponto de vista da proteção. Não há nenhum caso de risco maior para as pessoas, enfim. Não sei hoje como é que ele está funcionando, não sei a quantidade de pessoas que são protegidas, mas te asseguro que é um número bastante significativo. Perfeito. Sérgio Perotto. Tive uma curiosidade, doutor Marcos Rolim, eu não sei como é que ele chama, doutor, deputado, foi tantas coisas importantes que eu fiquei em dificuldade. Amigo Marcos Rolim. Tem uns problemas de ser velho, né? Não. Experiente, uma trajetória maravilhosa. Eu conheci também há muito tempo com um amigo em comum, estava comentando agora com a Maluva, no Leto hoje, quando estava na FAMURS, a gente já teve, eu acho que até almoçamos, fizemos um happy hour junto. Sim. Mas a curiosidade é o seguinte, doutor. Nós temos falta de recursos, nós temos carência na área da segurança, nós temos uma cultura que talvez nós não podemos comparar com países que já têm programa de proteção à testemunha que dão certo. Então, poderíamos apontar uma série de problemas e dificuldades. O nosso país, ele tem condições, com todas as carências que nós temos, com os problemas da legislação, inclusive, que o prende e solta, com o problema, o sistema carcerário no estado em que está, na falta de confiança da sociedade, nas próprias instituições. Isso tudo não dificulta um programa desse nível? Eu acho que a pergunta é procedente. O Brasil tem vários problemas de financiamento na área da segurança pública que são bastante expressivos, né? Agora, primeiro, programas dessa natureza são muito baratos. Se a gente for pegar assim o que custa para o Estado, o que custa para a União esse tipo de programa, em comparação com outras despesas, é muito pequeno assim o gasto efetivo, né? E o resultado, o que se produz como benefício para a segurança é muito alto, né? Então vale a pena, o investimento que vale a pena, né? Agora, nós temos um problema na segurança pública que é a forma como esses recursos que nós temos são de fato gastos, né? O Brasil investe muito em segurança pública, ao contrário do que as pessoas imaginam. A quantidade de recursos que o país despende em segurança pública é alguma coisa muito expressiva, comparado com o que é gasto em outros países, inclusive países europeus. O problema é que nós gastamos muito mal esse dinheiro, né? O gasto em segurança pública é um gasto basicamente impessoal, né? Nós temos muito gasto em pessoal, é um gasto basicamente feito em equipamentos, né? Quando se fala em investimento em segurança pública, se pensa logo em viaturas para a polícia, em armas, em coletes, é isso que se investe nisso. Nós investimos muito pouco ou quase nada em gestão na área da segurança pública e inteligência policial. Então o que nós temos? Nós temos uma gestão que é pré-histórica, né? Eu não sei se alguém aqui na mesa já teve a condição de ter uma presença mais próxima assim dos gestores da área da segurança pública, mas eu vou dizer para vocês coisas do tipo: o comandante de policiamento da capital, ele precisa resolver como é que vai ser o policiamento no final de semana no jogo do Grêmio do Internacional, ele pega o telefone, começa a ligar para os batalhões perguntando quantos policiais eles podem emprestar para essa tarefa. Isso é feito com uma caderneta e a ponta do lápis. Ou seja, tu não tem um mecanismo de gestão que seja minimamente moderno na segurança pública e, portanto, tu não tem controle sobre a segurança, né? Não há controle nenhum. Aliás, o tema do controle sobre a segurança é um tema central para tu saber a eficiência dos gastos, né? As polícias do Rio Grande do Sul, por exemplo, elas resistem muito. Seria importante que alguém perguntasse para elas por que elas resistem. Que as viaturas policiais têm o GPS.
Se o secretário de Segurança, Silvas, quiser saber hoje, no seu gabinete, onde é que estão as viaturas da Polícia Civil, da Brigada Militar, ele não sabe. E não é culpa dele, não tem como saber, porque as viaturas não têm GPS. Mas GPS é um instrumento hoje praticamente um custo baixíssimo, banalizado, que é a coisa mais simples de ter. Por que as polícias resistem que as suas viaturas tenham GPS? Então são temas assim desse tipo que nos mostram o seguinte, como é que é mesmo o gasto em segurança pública, né? Inteligência policial, só dar um exemplo. Produção de prova. O Brasil tem uma lei que criou o Banco Nacional de DNA. Certo? Uma lei federal já de algum tempo, os estados têm que alimentar esse banco. Especialmente com criminosos que praticam crimes com violência, casos de estupro, violência sexual, né, homicídios, etc. Pega lá a amostra de sangue desse condenado e coloca o DNA dele no banco de dados desse Banco Nacional. Por que isso é fundamental? Porque, eventualmente, daqui a alguns anos, nós vamos ter algum tipo de crime e vai se achar um vestígio de DNA e se joga no banco. Né? Para saber quem é o culpado desse crime, quem é o responsável do crime. Se eu tiver um banco bem alimentado, eu tenho muito mais chance de produzir a prova para levar a condenação. O Rio Grande do Sul é o pior estado do país em alimentação desse banco, não se alimenta o banco, né? Porque não se dá nenhuma importância para isso, né? Então são temas dessa natureza que eu acho que a gente devia repensar, quer dizer, como investir melhor os recursos que nós temos na área de segurança para que a polícia seja mais eficiente, produza mais resultados e possa de fato nos garantir mais segurança. Perfeito. Fala, professor Macedo. É verdade, nós temos, às vezes, muitos planejamentos, mas há uma diferença entre o querer fazer e o como fazer. O fazer bem, isso é em todo o ramo do conhecimento humano. A gente sabe, por exemplo, que na ciência, para nós descobrirmos alguma coisa, desde que Anaximandro, Demócrito deixaram de lado a lenda como fruto de verdade, esse buraco existe aqui porque o Deus tal cavou na terra, isso começou a buscar respostas racionais, que a gente descobriu que o importante, o fundamental, é ter um planejamento adequado e se fazer a pergunta adequadamente para a própria natureza. Se eu quero saber se existe combustível no tanque do automóvel, eu tenho um leitor no painel que me diz isso. E se eu não tiver o leitor no painel? Bom, é quem tem a ideia de fazer uma tocha com um jornal, acender e botar ali dentro para ver se tem. A natureza vai responder. Só que a resposta vai ser muito violenta, não é a resposta que ele queria, mas é a resposta que se obtém. Então, em todo o ramo do conhecimento, do avanço humano, isso é necessário. Planejamento adequado e planejamento adequado ao momento. Muitas vezes, nós cometemos erros fundamentais em confundir seres humanos com entes lógicos. Algumas pessoas tratam o direito como Tales tratava a geometria. Seja ABC um triângulo. Por que está dizendo seja? É porque não é. Porque o triângulo é uma coisa ideal, agora não pode ser. Seja um ser humano. Não. O ser humano está ali, com as suas características. E se nós não ficarmos muito atentos para isso, as boas ideias vão perecer nas inexecuções. Pois, Silvas, assim, ó, o professor aborda aí, o doutor Marcos, em segurança pública, o orçamento de 2017... no Brasil foi aplicado 0,37% do orçamento. 0,37%. Olha só que beleza, né? Sabe quando é que os bancos, juros e amortização da dívida, em 2007, nós pagamos 39,70%. 40% do nosso orçamento federal vai para os bancos. Eu acho que isso é segurança. Só pode ser segurança, para usarmos tudo isso. E assim tem dados estarrecedores aqui. A educação 4,10%, trabalho 2,79%, previdência social, nossa, a reforma da previdência, porque o Brasil vai à falência. E a saúde? Previdência social 25,66%, a previdência, bancos 40%. E assim municípios, Sérgio, municípios 8,68%. Mas ainda é orçamento. Esse orçamento é o bolo tributário. Acho que é o bolo tributário. O orçamento, o valor previsto aprovado para 2017 do orçamento federal executado. Mas é estranho, porque a educação tem que ter um mínimo de... A educação tem 4,10. Mas o mínimo é 20... Saúde 4,14. Não, mas 12%. Mas o problema é o seguinte, é que esses dados são dados comparados com o total do arrecadado, não do orçamento. Não é receita corrente não é do líquido. O percentual líquido vai ser, claro, maior. Mas se considerar tudo que se arrecada no Brasil... É o bolo tributário. O bolo tributário. É por isso que o município está recebendo. O município não recebe mesada, não é para receber, é a partir de tributos, né? 8,68. Quer dizer,
Não dá para dar um jeito de segurar um pouco os bancos? Não dá para dar um jeito, melhorar um pouco a outra parte? Por que é isso? Como é que nós conseguimos? Agora, 159 bilhões de déficit, mas nossos governantes são o quê? Governam para quem? Não sei de quando é isso, mas se eu tenho lá um problema, se tem um vazamento de água, eu estou preocupado. Eu fico louco, vou resolver. Isso aqui não tem problema nenhum. Isso, permite só um comentário sobre isso. Eu acho que o Frei tocou num ponto que é muito importante no Brasil e que é curioso, porque, em geral, os políticos não falam muito nesse tema, né? E entra governo, sai governo e as coisas não se alteram. Mais ou menos metade do arrecadado, de tudo aquilo que se arrecada em impostos no Brasil, vai para o refinanciamento da dívida interna. A dívida interna é um mecanismo de dependência que envolve o seguinte: grandes investidores compram papéis do governo, né? E lucram com esses papéis, em curto espaço de tempo, né? Então, são bilhões e bilhões que são renegociados todos os dias, né? No mundo financeiro. Então, é aquilo que se convencionou chamar de rentismo, né? Então, o problema todo é o seguinte: quando um país como o Brasil chega num nível desses de especulação e de lucro com papéis do governo, por que um empresário vai investir na produção? Por que o sujeito que tem um capital acumulado... Isso é melhor especular? Isso é melhor comprar papel e ganhar o dinheiro certinho, sem esforço nenhum, né? Então, nós queremos no Brasil uma espécie de capitalismo parasitário. É um capitalismo parasitário que lida com os papéis do Estado, né? E entra governo, seja do PT, do PMDB, do PSDB, eles se sucedem e ninguém mexe nisso. Entendeu? É intocável, porque são os grandes investidores que estão em jogo aqui. Né? Perfeito. Mirelle Alves Braz. Então, José Silvas, eu sou obrigada... Tens uma intensidade dentro desse programa todo, né? Teve, evidentemente, em momentos... Tive. É que eu fui coordenadora executiva e eu acho, assim, eu respeito muito a opinião do Marcos Rolim. E acho que a opinião dele é um pouco mais livre em alguns sentidos do que a minha e tem mais propriedade, porque, na verdade, ele foi o autor de tudo isso. O programa nasceu, em grande parte, a partir dele. Né? A par de existir uma lei federal, uma lei estadual, né? A participação dele foi fundamental. Agora, no meu caso, eu fui gestora, né? Eu não engendrei o programa, mas eu fiz parte dele e estive à frente dele. E a gestão, às vezes, ela é muito diferente daquilo que a gente idealiza, né? Ou teoriza, enfim, como uma situação ideal. De fato, nos demais estados, são 16 estados com programas de proteção a testemunhas, chamados Provitas, né? Esses programas são entidades não governamentais. O estado do Rio Grande do Sul é o único que é um programa de governo e com uma célula policial dentro do programa de proteção a testemunhas. No caso aqui, na minha época, era exercida pela P2, exclusivamente pela P2. Me parece, salvo o melhor juízo, que foi aberto para a Polícia Civil depois. Me parece, eu não tenho certeza. Mas na minha época, eu optei pela Polícia Militar e eu vou aqui fazer uma defesa da participação da polícia no programa a partir da minha experiência compartilhada com os Provitas. Porque nós vislumbramos que, para dar proteção efetiva a uma pessoa que se encontra ameaçada pelo crime organizado, é necessária a força policial em algum momento. E no caso dos Provitas, eles também demandavam a força policial em algum momento. Só que essa força policial ela era aleatória, porque se tinha de chamar escolta conforme a disponibilidade, a possibilidade de cada estado, a disponibilidade de cada secretaria de segurança, e isso nem sempre era alcançado aos Provitas. E quando era alcançado, muitas vezes não se tinha ideia de onde saíam essas pessoas ou se de fato elas tinham um envolvimento criminal. E isso ocasionou até um caso emblemático na Bahia, onde houve uma perda significativa de uma testemunha no traslado para um depoimento. E a Késia, foi amplamente divulgado, o nome dessa pessoa era Késia. Lá eles não adotavam um sistema de números e, infelizmente, foi uma perda significativa. Ela denunciava um esquema bastante importante de corrupção e de tráfico na localidade dela. Então, o que eu percebi aqui, na minha experiência aqui, escolhendo uma célula policial e tendo policiais fixos, trabalhando somente com proteção a testemunhas, porque é um trabalho muito distinto do trabalho dos demais policiais, né? Porque ele é muito mais evasivo do que agressivo. Então, assim, tem pelo menos a quem responsabilizar ou afastar, né? No caso de uma situação de corrupção, de envolvimento. Lógico que pode intimidar uma testemunha que denuncia um esquema policial, por exemplo, pode vir a intimidar. Mas se tem nomes e pessoas diuturnamente responsáveis por essa tarefa.
o que em outras circunstâncias nos provitas é muito difícil de localizar. Essa é a questão, assim, para mim, primordial em relação ao ponto de discordância, né, quanto ao que colocou o Marcos. E concordo em relação à intervenção política. Esse é vamos dizer assim, o paradoxo que se tem que enfrentar, né, num programa de Estado, de governo, que é a intervenção política, que foi a causa do meu afastamento. Quando eu pedi demissão, foi exatamente em virtude disso, uma intervenção política permanente. Eu discordava frontalmente, entendia que não era uma intervenção positiva sob muitos aspectos. Eu tinha o dever de sigilo e confidencialidade, porque é da índole do programa assinar um termo de sigilo e confidencialidade quando se assume essa responsabilidade, até pelo bem e resguardo da segurança das testemunhas, para que a pessoa que exerceu esse cargo ou função não saia por aí comentando e fazendo críticas, até mesmo de índole política, para oferir um benefício pessoal e expondo uma vida ou muitas vidas a risco. Então, essa cláusula de sigilo me engessava demais, no entanto, eu discordava frontalmente da intervenção política naquele momento. Eu fiz uma carta de 5 laudas pedindo a minha exoneração e, por conta dessa carta, eu fui perseguida durante quase 7 anos da minha vida, né? Tive uma demanda jurídica gigante com o Estado, né, que perdurou durante 7 anos. Mas qual era que fazia o Estado? Qual era a perseguição? Nós tivemos uma disputa jurídica, né? Fomos tanto ao Tribunal de Contas quanto ao Tribunal de Justiça. Eu ganhei unanimidade em ambos os tribunais, né, fazendo a minha defesa, e trabalhei em causa própria. Mas a verdade é que quando eu pedi minha demissão, eu fiz uma carta de exoneração de 5 laudas, denunciando tudo que eu entendia equivocado no governo naquele momento, né? Tudo que eu entendia que significava a corrupção, lato sensu, do que é o programa de proteção a testemunhas, do que ele deveria ser, pelo menos. E eu encaminhei essa carta para o Ministério da Justiça, para todos os provitas. Então, imagina, foi um escândalo. Agora eu só não entendo... só sublinhar o seguinte, que isso aconteceu na época em que o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul chamava-se José Otávio Germano. É preciso lembrar isso, que José Otávio Germano foi secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O que é uma coisa um pouco, assim, ruim de lembrar. Isso é o governo do Rigoto, né? Mas enfim, hoje, com todo o histórico e o currículo do José Otávio Germano, é complicado a gente até imaginar que ele foi secretário de uma pasta dessa dimensão. Né? É bom lembrar, projeto Pro Memória, né? Exatamente, Pro Memória. Exatamente. Agora, uma das coisas que eu não consigo interpretar, entender, avaliar, é um projeto desses aqui, dessa dimensão, dessa importância, porque testemunha, qualquer pessoa para ser testemunha, ela precisa de segurança. Absolutamente, senão ele não vai fazer segurança, né, professor? Quer dizer, o senhor não vai se expor, colaborar com a autoridade para desvendar um crime, em qualquer ilicitude, se você não tiver uma segurança absoluta, né, da sua pele, do seu patrimônio, da sua família, enfim, não sei. Quer dizer, então é um contraste, né, quando isso aí parece que não é proposto. Eu só complementando, eu acho que a maior parte do meu questionamento, o Rolim respondeu satisfeito, mas talvez só essa questão que tu toca, Silva, a confiança da sociedade na instituição. Quer dizer, eu vou me expor com que garantia? Eu tenho a confiança, eu acredito no Estado, com E maiúsculo, talvez seja isso. Esse é o ponto. Mas aí eu acho que, só fazendo um parêntese, Perotto, aí entra uma outra característica também do programa, pelo menos no Estado do Rio Grande do Sul, vou falar pelo nosso Estado e pela minha experiência também, pelo meu período, é de que 80% das testemunhas que aportam no programa de proteção a testemunhas, que é o programa de proteção, auxílio e assistência a testemunhas e vítimas ameaçadas, testemunhas e vítimas ameaçadas, não são testemunhas nem vítimas, e sim pessoas envolvidas com a criminalidade, porque é muito difícil a gente encontrar o conceito puro de vítima ou de testemunha nesses casos, especialmente do crime organizado. Então, a maior parte seriam casos, na verdade, para um outro tipo de proteção. Na verdade, a maior parte desses casos são delatores e não propriamente testemunhas protegidas. E aí existe um outro paradoxo do programa, que algumas dessas pessoas trocam o dinheiro fácil do narcotráfico pelo dinheiro fácil, entre aspas, do programa, porque eles começam a querer negociar favores. E quando o programa não tem valor suficiente para cobrir o estilo de vida que essa pessoa está acostumada, ele se torna inútil para uma determinada camada de criminalidade que é importante. Complicado isso, hein? É complexo, é um tema bem complexo.
Tem um telespectador aqui fazendo a seguinte pergunta, Marcos Rolim. Fique bem à vontade. Porque aqui nesse programa, aqueles que acompanham ao longo do tempo sabem que aqui não se combina nada. Aqui a coisa vai rolando assim, talvez seja um dos motivos de sucesso, de credibilidade do programa, dos comentaristas que aqui participam, né, que trabalham conosco aqui. Ele pergunta o seguinte: por que um parlamentar que foi, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores com sucesso, com brilho, um desempenho muito bom, tanto em mandatos de estadual como federal, e por que depois Marcos Rolim e o próprio Denis Rosenfield se afastaram, que eram históricos do partido, pessoas com absoluta identidade, e agora não tem mais abandonaram esse tipo de... Não, só fazer uma correção. O professor Denis Rosenfield nunca foi filiado ao PT. Não foi filiado, mas era um defensor. Eu acho que ele teve um momento da vida dele que ele ajudou governos do PT, acho que sim, entendeu? Mas garanto assim, ele nunca teve nenhuma participação no PT. Sim, não, como filiado, como militante, nunca. E sempre teve posições mais liberais, enfim, ele é uma pessoa que tem uma trajetória muito própria. A minha trajetória, sim, eu acho que a dúvida da pergunta telespectadora é pertinente. Eu fui durante mais de 20 anos filiado ao PT. Eu tive só de mandatos parlamentares, foram 18 anos no PT, foram 6 anos como vereador em Santa Maria, depois 8 anos como deputado estadual e 4 anos como deputado federal. Eu fui da direção nacional do PT, fui presidente estadual, municipal do PT, enfim. E me afastei do partido, me desfilei do partido alguns anos depois do meu afastamento da política, digamos assim, também não sou mais filiado há muitos anos. E o que aconteceu comigo, especificamente, é que chegou um momento que eu percebi claramente, nitidamente, que o PT havia se transformado num partido tradicional como os demais. Quer dizer, os defeitos todos que nós sempre atacamos, criticamos, eu fiz parte de um PT que devolvia 30% do seu salário em contribuição para o partido, um PT onde nós não aceitávamos pagamento de convocação extraordinária na Assembleia e devolvíamos o dinheiro. A gente era muito rigoroso nessas coisas e eu vi isso se perder rapidamente. Um partido que chegou ao poder e perdeu o pudor de lidar com a coisa pública e, inclusive, de proteger bandidos, né? Porque hoje tem muita gente que é notoriamente corrupta e que é protegida por essa estrutura. Quando eu percebi que não havia a menor chance de mudar isso, eu digo, vamos embora, entendeu? E não tive mais proximidade. Quando a rede começou, procurei ajudar, porque eu gosto muito da Marina, enfim, mas também percebi que não tinha não me deu assim aquele elan de participar de novo, etc. E sou já há praticamente 15 anos um militante, enfim, sem vinculação partidária, sem filiação partidária e muito crítico ao que aconteceu com o PT. Eu me sinto envergonhado, assim, quando vejo coisas que se reproduzem. Meu Deus do céu, entendeu? Cada vez mais. Quando eu vejo uma nota que o Partido dos Trabalhadores lança a respeito da Nicarágua, prestando apoio ao Ortega, eu fico envergonhado, entendeu? Fico envergonhado, porque é um governo de assassinos na Nicarágua, são 360 mortos, pelo menos, e o PT e o PCdoB no Rio Grande do Sul apoiam esse governo. Então, alguma coisa se perdeu nesse caminho aí. Eu digo a vocês, não fui eu que mudei, entendeu? Perfeito. Como é que Marcos Rolim vê a situação, por exemplo, do ex-presidente Lula, hoje preso? Como é que você... tem nitidez que houve ilicitudes nas atitudes do ex-presidente, conluios, etc. e tal, envolvendo Petrobras, grandes construtores, etc. e tal, porque tem uma camada da sociedade, das pessoas intelectualizadas até, que acham que não há nada, que é uma perseguição absolutamente política só. Eu acho assim, a pergunta é muito complexa, mas eu não vou fugir dela. Eu quero muito rapidamente dizer assim, primeiro, eu fico triste, né? Me sinto entristecido quando eu vi a notícia da prisão do Lula. Eu não sou daqueles que ficou alegre. Não, eu fico triste não pelo Lula. Eu fico triste, assim, por aquilo que é o símbolo, por aquilo que ele simboliza. Uma trajetória de uma pessoa que vem do nada, é um retirante nordestino que chega à presidência, uma coisa que nos encheu de orgulho, né? Eu quando não fui reeleito deputado federal, eu não fui reeleito quando o Lula se elegeu. E quando o Lula se reelegeu, eu estava feliz diante daquela eleição, independentemente do fato de eu não ter sido eleito, né? Porque eu vi ali, eu tinha um amigo inglês, eu estava dizendo, tá vendo o que está acontecendo? Olha aqui, o nosso sonho está aqui. O cara ganhou a eleição para presidente. E isso se perde depois de uma trajetória e esse sonho vai acabar dentro de um camburão, entende? Então é por isso que eu fico triste, né? Agora,
O Lula deveria estar preso? Não sei, eu tenho dúvidas agora. Por quê? Porque eu li a sentença do Moro e a impressão que eu fiquei na sentença é que há elementos indícios bastante importantes de que ele pode ter se envolvido com as empreiteiras, acho que se envolveu mesmo, mas tem aquela coisa que em direito penal a gente chama de prova robusta, que é a ideia assim, de uma prova que não deixa a menor dúvida, entendeu? Além de qualquer dúvida razoável, digamos. Né? Eu não sei se a sentença produziu isso, né? Acho que talvez tenha se forçado um pouco a barra para se produzir isso, né? E especialmente acho que, ainda que tenha se provado alguma coisa, a pena imposta é totalmente desproporcional. O Lula está cumprindo uma sentença que é maior que um crime de homicídio, né? Por quê? Por ter aceito a promessa de um benefício do qual ele nunca se assenhorou, que é um apartamento, né? Porque o tipo da corrupção passiva envolve isso, né? Aceitar a promessa de. Então, se aceitou a promessa, uma vantagem devida, é crime. Aí, 11 anos de cadeia. Né? Então eu acho que aí a coisa está um pouco desequilibrada, digamos, especialmente se tu pensasse em outras situações, né, de lideranças envolvidas em corrupção, talvez com muito mais evidência e ainda hoje impunes, né? Agora, eu não acho que haja perseguição, eu não acho que haja uma maquinação do judiciário para perseguir o Lula, eu acho que há um símbolo que foi criado, né? E esse símbolo está sendo tratado politicamente, do meu ponto de vista, por todas as posições em disputa, né? O Lula se transformou num ponto de disputa para os projetos políticos, né? E acho que isso é muito ruim, porque a gente se afasta cada vez mais da verdade quando cai nessa Perfeito. nessa Daria uma nota para Dias Toffoli? Eu acho que ele é o pior dos ministros do Supremo. Eu o conheci pessoalmente, ele foi meu assessor, quando eu era deputado federal, porque ele era assessor da bancada do PT. Exatamente. Ele era conhecido na assessoria como um sujeito meio, assim, confiável só para questões de ordem da Previdência, que era o que ele mais entendia, não era uma pessoa brilhante, né? Aliás, ele fez dois concursos para juiz e não passou em nenhum dos dois, e vira ministro do Supremo, né? Acho isso lamentável. Não por acaso ele vota sempre com o Gilmar Mendes, que é o segundo pior, do meu ponto de vista, né? O mais comprometido com a impunidade, aquele que mais transforma o espaço do Supremo num espaço de partidarização, de politização. Eu me identifico hoje muito com as posições do Barroso, acho que é talvez o mais preparado dos ministros do STF, mas é uma opinião muito pessoal, posso estar errado, enfim. Perfeito. Professor Macedo. Eu acredito que existem vários pontos que a gente pode discutir. Em relação à pena, à prova, houve uma confirmação unânime aqui no TRF4, em que o ministro se estendeu longamente a respeito do que é prova, do que não é prova, mas deixando isso para a justiça, vamos pegar o lado bom dessa questão toda. Eu quero louvar o amigo Marcos Morim por essa independência de posição. Isso eu acho maravilhoso. Que as pessoas em geral não têm. Essa dependência de um líder e achar que esse líder é incorruptível e aplaudi-lo mesmo quando ele erra, é o que fez a Alemanha nazista, é o que fez a Venezuela do Hugo Chávez. E é preciso exatamente essa independência, que é tão raro a gente achar nas pessoas que estão nesse caminho político, porque parece que acontece o seguinte: vamos supor que exista, e falar só em termos teóricos, uma eleição para líder mundial religioso entre duas religiões dominantes, A e B. Eu sou adepto da religião A e o meu líder é um dos candidatos. Só que ele é corrupto, ele é estuprador, ele é tudo de ruim. Mas eu voto nele porque ele representa o meu ideal. E aí nós confundimos o sonho, confundimos o ideal com a pessoa. E essa distinção é de quem conhece sociologia, de quem conhece o ser humano. Quero parabenizá-lo por estar aqui junto. Nós podemos discordar em relação à pena do Lula, das provas, etc. Mas isso a própria justiça discorda. Mas não discordamos em relação ao fato de que é muito bonito a pessoa reconhecer que estava num caminho, a opinião era equivocada, muda de caminho, porque quem nunca mudou de ideia é extremamente bronco. É verdade. Não, e uma coisa que eu acho que é importante que a gente perde nessa polarização é o seguinte, né, Silvas? Sim. Tem um grupo de pessoas que acha assim: o Lula é um ladrão, é um ordinário, é um corrupto. Outras pessoas falam: não, ele é um herói do povo brasileiro, é um modelo. Eu não acho nenhuma coisa nem outra. Extremismo, é? Eu não acho nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o Lula é uma pessoa de qualidades muito impressionantes. Eu o conheci muito de perto, posso afirmar isso. É um sujeito com uma inteligência impressionante, alguém que construiu uma trajetória que é admirável e merece respeito por conta disso. E acho que é uma pessoa que se envolveu em esquema de corrupção. Agora, essas duas coisas, elas não são contraditórias, porque o ser humano é isso.
Quer dizer, se a gente for olhar de perto, não tem assim heróis de um lado e bandidos de outro, né? Tu tem circunstâncias, tu tem tensões, tu tem pessoas que fazem o bem e eventualmente fazem o mal. As pessoas são assim, nós somos assim, nós somos imperfeitos, né? Nós somos cheios de virtudes e de defeitos. E né? temos que aceitar as pessoas sem reduzi-las a somente defeitos ou elevá-las a somente virtudes. Isso é muito comum entre nós. Eu lembro que às vezes conversando sobre música e tal, e eu falando com amigos, eu disse assim, para mim, a melhor voz do Brasil é Elis Regina. E ele me disse, mas era viciada em droga. E aí? É assim que nós... Então, ou é uma belíssima cantora ou é uma viciada. Não pode ser as duas coisas. Claro, Pois então, a partir disto, eu também considero essa parte, né? A voz, a política, né? Por que será que ele continua com 52%? Pelas suas virtudes. Pela política realizada. Esses que dizem assim, eu votaria em Lula de novo, estão dizendo, foi bom o governo dele. Foi bom, o tempo dele foi bom, independente de tudo que possa ter acontecido. Mas o governo foi bom, quer dizer, tivemos benefícios. Então eu diria assim, ó, o que é que vai levar adiante essa proposta? Qual é o candidato que vai dizer, bom, como foi esse governo, 52%, agora eu vou fazer a mesma coisa, vote em mim que eu vou continuar essa política. Já pensou que beleza seria? Verdade. Sérgio Perotto. Eu estava pegando as palavras do professor, se referindo ao Marcos Rolim. Quem conheceu a biografia dele, acompanhou um pouco, ele continua a mesma pessoa moderada quando ele era do Partido dos Trabalhadores, quando ele era parlamentar, um partido de esquerda com posições moderadas, sem extremismos. E continua assim. Então é uma questão de coerência, na minha opinião, lhe conhecendo. E quanto à questão, além dos méritos do Lula, que está com esse índice, eu poderia dizer de outro lado que outro candidato de direita também teria méritos, então, em estar com mais de 30. Porque eu não posso achar só que um tem mérito, outro não tem. Mas aí eu quero pegar o que iguala os dois, é a questão cultural do brasileiro. É a história de vilão e mocinho ao mesmo tempo, ou uma linha tênue que divide, é própria da cultura brasileira. No esporte acontece isso. A gente é o herói e se transforma em vilão por um gol contra, por exemplo. E não pode ser isso. Então, no Brasil, precisa de pessoas moderadas como você, Marcos Rolim. Porque a gente tem que ter equilíbrio nas relações. E imaginar que nós não temos que ir do céu ao inferno, mas procurar um meio termo. Nem céu nem inferno, existe um meio termo. Mas podemos... Né? Podemos, porque o meio termo é a gente achar que tem as qualidades em todas as partes. E eu acho que aí tem Bolsonaro com qualidade e o Lula também. Temos que buscar um meio termo, se a gente acha que são extremados, quem sabe a gente busca. Agora, reconhecendo as qualidades de ambos. Pois o mestre aqui, o ciclo, disse assim, ó, quente ou frio, água morna fora. Porque não adianta. Tem que decidir de que lado a gente está. E aí surgiram até os mártires, tem que dizer. Os mártires surgiram por quê? Porque eles assumiram a proposta de Jesus, não tem conversa. Não, tem que decidir sim. O herói o profeta é por aí. Não, o profeta é por aí. Então, volto a insistir, a proposta. Quem é que vai levar adiante a proposta? Porque isso tem história. Se um outro candidato tem certa votação, tudo bem, mas eu quero ver se isso é promessa. Porque promessa não se cumpre. Tem que ser plano de governo, plano de Estado. Aí sim funciona. Mas já que o bonito é o extremo, nós vamos ser da extrema direita ou da esquerda? Para mim, as duas no poder matam. Só que uma mata com a mão direita e diz que é feio matar com a esquerda. Mas o outro mata com a esquerda e diz que é feio matar com a direita. Então tem que escolher entre o nazismo e o comunismo cubano ou venezuelano. Não, mas é outra proposta. O extremo. É outra proposta, professor. Jesus não queria que fosse meio termo, amor parece. Ou ódio. Então, nós nos diferenciamos nisso aqui. Não é extrema-direita ou esquerda. Quem que é o amor, quem que é o ódio? Não, é os seres humanos que apostam no amor, essa é a proposta. É a proposta no amor ou nós queremos ódio. Não é um partido político que não. Mas nós não colocamos direita ou esquerda, mas é justamente quem se propõe a diminuir a desigualdade. Olha o evangelho de ontem. Participou ontem, hein? Sempre participo. Então, João 6, 1 a 15. Dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus não faz um milagre com 5 pães e 2 peixes, no sentido assim, ó, abençoa os pães e os peixes, cresce um monte de pão, cresce um monte de peixe. Não é assim. Dai-lhes vós mesmos de comer. Políticas públicas mudam a sociedade. É interessante, né? Inclusive também existe a parábola dos talentos. O que ganhou 5 produziu 10. O que ganhou 3 produziu 6.
que ganhou um só, ficou com inveja dos outros, escondeu o talento, fundou o movimento dos sem talentos, e quando foi chamado a atenção pelo mestre, disse: eu sei que o senhor colhe onde não semeia. Falou mal do chefe, né? E aí, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem pouco for dado, tem que dar conta também, que fazer alguma coisa, não só queixar-se da vida. Partilha. Fala, Meirelle Alves Braz. Eu acho que a preocupação, e isso eu sempre expressei aqui, é com a questão, assim, sempre de violação de direitos, que ela tende a se reproduzir, né? Para a nossa esfera, para a nossa microesfera, que nós estamos falando do Lula, enfim, né? Onde não há prova robusta e alguém é condenado, quer dizer, isso significa que amanhã ou depois eu posso ser condenada em não havendo prova robusta. E é evidente que eu não vou gostar disso. Então, quando eu defendo a bandeira de uma condenação sem prova robusta ou de delações feitas de forma, e aí, assim, eu vou ter que entrar na minha seara, porque eu estudei muito isso, eu trabalhei com isso, quer dizer, onde se coloca uma pessoa por 2 anos presa, até que ela fale de alguém, isso não é uma delação lícita, com todo respeito, mas não existe como chamar isso de uma delação dentro dos padrões legais. Isso é tortura psicológica, meu entendimento, tá? Com todo o respeito. Então, eu entendo que o nosso Estado, a nossa democracia, as nossas bases de democracia, a nossa Constituição Federal, a nossa pirâmide, ela está sendo violada e conspurcada de tantas formas, em tantos diferentes níveis, que essa é a preocupação. E talvez isso seja o que o Lula simboliza hoje, né? Uma violação sistemática de direitos. E não o defender o PT ou o Lula em si. Como tu disseste, acredito que ele tenha se envolvido, acredito. Acredito que em algum momento, sim, tenha se deixado corromper no meio do caminho. Acredito que o PT seja um partido como outros partidos, com os seus problemas. Sim, acredito. Não é nenhum messias. Qual é o problema disso tudo? É o estágio de não direito, de não Estado, de não democracia que chegamos. Será que nós vamos querer ver isso reproduzido para os nossos filhos, para os nossos netos? Será que quando o meu neto fuma um cigarro de maconha lá e apanha e é preso sem ter condições de uma defesa, será que eu vou achar que isso é positivo? Será que eu vou achar que isso foi bom? Será que eu vou defender o mesmo com a mesma verve, né? Bandido bom é bandido morto, etc, etc. Aliás, será que as pessoas que defendem essa bandeira, elas estão tão livres de pecados assim, né? Para poder atirar pedras assim nos outros? Então, acho que essa é a maior preocupação e talvez nisso resida o grande simbolismo do Lula hoje. Né? Então, as pessoas talvez que estejam tão preocupadas com o destino do Lula estejam preocupadas com a insegurança jurídica que nós estamos vivendo, que vai se refletir nas eleições, a propósito. Nós não sabemos sequer se ele concorrerá ou não. Os nossos ministros discutem com as palavras do mais baixo calão possível, eles não têm condições de ter um debate de ideias decente. Então, assim, se torna muito difícil para quem está aqui embaixo, né, no baixo clero como nós, entender isso e saber que nós poderemos ser vítimas de tudo isso que está acontecendo no futuro. Por que não? Por que eu não posso ser condenada sem um julgamento justo? Por que uma presidenta foi empichada sem ter cometido nem metade, mas nem metade dos delitos dos quais é acusado o atual presidente? Mas foi. Quais são os nossos parâmetros reais? Onde é que está a balança da justiça? Eu acho que essa é a preocupação, principalmente para quem é um operador do direito como eu. Eu não posso deixar de considerar essa questão. Perfeito. Vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá usufruir de tudo de bom que oferece o Cindy Lojas Porto Alegre, que é referência nacional de gestão e organização. Aliás, Dia dos Pais batendo aí, vamos ingressar em agosto, Dia dos Pais é o momento de presenteá-lo. Não importa o valor desse presente, pode ser até um abraço, que pode ser muitas vezes considerado um presente, se você está longe, está distante, ou não faz isso comumente, dá um abraço no pai. Mas um presente, se for numa loja comprar, em qualquer valor, ele vai ser de extrema valia, né? Para todos, especialmente para o seu papai. Então, na hora do Dia dos Pais, aí no dia, vamos lá, um presentinho não faz mal. É maravilhoso, é sempre muito bem-vindo. É uma forma também de carinho, evidentemente, ok?
Vamos adiante dizendo que a Cobasi, né, minha gente, é exatamente o shopping do seu animal. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é a pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Ela tem 70 lojas, a matriz tem 11 mil metros quadrados lá em São Paulo, 11 mil metros quadrados é a matriz da Cobasi, Grupo Cobasi, 70 em todo o país. E agora 4 lojas no Rio Grande do Sul, 13 em Porto Alegre, Guatemi, Barra Shopping e também Praia de Belas. E também ali no Shopping Canoas, mais uma loja. São as 4 que tem no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Dá uma olhadinha aí. Estou gostando da presença do Bolinha, hein? Ok, voltamos aqui na atividade. 25 anos no ar, sempre ao vivo, né, minha gente? Se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. Nosso companheiro de bancada, né? Pertence à Academia Rio Grandense de Letras, grande articulista, né? Grande escritor, o Percival Pugino. www.pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugino. É o site e blog, texto e imagens, portanto, ilustrado. Então, se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. E o CIE, minha gente, olha, o CIE é fantástico. O CIE do Rio Grande do Sul é modelo nacional, é o PhD, eu diria assim, dos CIEs do país. Ele oferece um mundo de oportunidades para você mudar sua história, estágios. Você, mais ou menos, estabelece um rumo nas tendências profissionais que você pretende praticar no seu futuro profissional. E aí, então, surge a importância do CIE, que presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades. Dá uma olhada. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Olha aqui, minha gente, está chegando aí já quarta-feira, fazer um churrinho, né? Naquela sacada fechada, né? O fechamento de sacada da Vidrobox Blindex, porque senão você só paga o IPTU, né? Porque esse inverno chuvoso, né? Muito frio, evidentemente, ventos, e aí você não faz o fechamento de sacada com a nossa querida Vidrobox Blindex, aí tá fora, só vai pagar. E aí, mas antes de fazer isso, vai no Grupo Zafra, Supermercado Zafra, fazer um bom rancho, uma carninha para botar ali naquela sacada, né? Uma churrasqueirinha maravilhosa, tem uma rede, fazer um love com a patroa, a namorada, aquela coisa sempre toda. Se depender do espumante do Silvio, que ele nos prometeu, sim, não sai. Não, sai. O pessoal não vem, eu coloco à disposição, eles não vêm. Muita máscara. Opa, onde está isso? Onde é que... Não, vamos fazer aqui no nosso Espaço Gourmet, aqui já está programado. O senhor não tem vindo aqui agora, né? Não, mas o senhor está muito lá em Eldorado do Sul. Não pode dizer a data, porque muito mais pessoas virão e aí... Mas o Silvio, essa tua oferta é que como Jesus Cristo.
Cristo, a gente sabe que existe, mas nunca vê. Não. Dá para pegar um padre aqui. Não, o senhor esteve em Palácio recentemente, o senhor viu o que o programa Atividade patrocinou por lá. Não, o senhor está sendo injusto. Eu só quis pegar o gancho assim para brincar com o padre aqui. Fizemos uma festa maravilhosa, o senhor foi um dos ícones dessa festa, o senhor abrilhantou essa festa. Como eu sou injusto, né, senhor? É, verdade. Então aqui, Grupo Zafra, tudo de bom. É líder, né? Porque o Grupo Zafra oferece as melhores lojas estrategicamente posicionadas, o melhor preço, os cartões Zafra, né? Supermercado Zafra, Hiper Zafra, Zafra e Bourbon, tudo de bom é com o Grupo Zafra e Supermercado Zafra. Produtos maravilhosos, preços maravilhosos, tudo de bom, um atendimento personalizado, eu diria assim, né? Um Itamaraty, o atendimento lá nas lojas do Zafra. Então te liga na hora do melhor rancho, o destino é Supermercados Zafra, Grupo Zafra. Veja. Ok? Vamos adiante ainda dizendo que, olha aqui, ó. Hoje é segunda, tá chegando aí quarta-feira, né? Quarta-feira o que acontece? As delícias do Hotel Plaza São Rafael. Sensacional, aquele chá tradicional, né? Senhoras, senhores, cavalheiros, né? As damas da nossa sociedade, jovens, todos convergem para o Plaza, para os famosos chás das quartas-feiras. Doces, salgados, chás, chocolates, maravilhas, tudo isso, né, com a gastronomia do Hotel Plaza São Rafael das quartas-feiras e aos sábados aquela maravilhosa feijoada também dos sábados no inverno no Hotel Plaza São Rafael. Muito bem, vamos adiante ainda falando. Mais uma pergunta para nosso amigo Rolim, que pode até ser um novo participante aqui da nossa bancada, né? O convite está feito ao vivo e a cores. Urnas, nunca mais? Não. Se depender da minha vontade, nunca mais. Mas teria uma razão tão forte assim, Marcos? Não, é assim, sem brincadeira. Eu acho que, primeiro, eu acho que a atividade parlamentar, ela deveria ser conceitualmente concebida como uma honra, né? Eu acho, por exemplo, que deveria se estabelecer no Brasil um tempo máximo de mandatos. Eu acho que podia ser no máximo 2 mandatos. Eu também acho. Não mais que 2. Então o sujeito teria, digamos, 8 anos no máximo para prestar um serviço para o seu país. E isso constitui uma honra para ele, para a história pessoal dele. Como né? Muitos países, como é o modelo de muitos países. Eu acho que essa honra eu já tive, entende? Eu servi o meu estado, servi o meu país, me orgulho das coisas que eu fiz, enfim, da minha trajetória. E eu acho que retomar isso com a minha idade, eu acho que seria uma coisa despropositada, acho que não teria sentido nenhum. Ainda mais com a situação político-partidária que nós temos hoje no Brasil. Eu teria dificuldade hoje de escolher um partido, por exemplo, muita dificuldade. Não me sinto representado, assim. Sim, perfeito. Fala, professor. Não, acho que está muito bem posta essa ideia. Se nós não... Porque nós dependemos de um partido para chegar a um determinado cargo. Logicamente, nós devemos a esse partido o fato de nos ter proporcionado a chance de disputar aquele cargo. E quando nós não afinizamos com nenhum, ou não temos uma afinidade mais forte, se a minha discordância é superior a 50%, ou está perto disso aí, eu já não devo. E se eu não acho, por que eu vou fazer? Apenas pelo orgulho pessoal de dizer que continuei? Eu acho que o orgulho pessoal está naquelas coisas boas que nós fazemos. Marçulinha é um exemplo, e inclusive de coerência com a sua própria ideia. Exatamente. A sua ideia de que deve permanecer no máximo 2 mandatos. Quem sabe 3, e não se eternizar fazendo daquilo ali um emprego, troca de serviço com cupincha e dá isso para alguém para, sabe como é, não há nada de graça. Conluios, etc. E assim, quando a pessoa não vê tantas condições para servir, ela se ausenta, porque o clima atual, se eu fosse hoje entrar no partido também, nunca pratiquei política, mas seria incrível. Que partido combina com o meu modo de pensar? Em tese, talvez todos. Na prática, nenhum.
E engraçado, onde não há discordância, independente de partido, é nas questões corporativas, quando vamos discutir verba de gabinete, prerrogativas dos parlamentares, fundo partidário, aí votam todos juntos. E isso é outro dos problemas que a gente tem, eu acho que com os quais não compactua. Né? Claro, claro. Não, e outra, a gente também não precisa, nós podemos fazer política sem estar vinculado a nenhum partido. A política é uma coisa muito mais ampla, né? Eu me sinto um militante político como cidadão, como alguém preocupado com o seu país e que procura ajudar. Aqui em Porto Alegre nós fundamos ano passado um instituto chamado Instituto Cidade Segura, que é uma ONG de segurança pública, eu presido essa ONG. A gente tem feito um trabalho como sociedade civil, né, voluntário, sem recebimento de recursos, pessoal, para ajudar no tema da segurança pública. É uma contribuição importante que se pode dar, né? Tanta gente aí fora, né, que faz trabalho de natureza assistencial, que está envolvido em política pública, que dá sugestões para o Estado, que ajuda de alguma forma ou de outra. Isso é política também, no bom sentido da palavra. Né? É muito bem colocado isso, porque há pessoas que dizem assim, eu não me envolvo com política. Pronto. Se envolve. Já está envolvido. Decisão política. Já está envolvido. A sua omissão também é política, é inútil. Então, acho que isso é bem verdade. Mas, claro, quem ocupa um cargo parlamentar tem uma força muito grande também. Mas eu também acho muito difícil hoje qual é o mesmo partido. Todos são ótimos, mas qual é a ideologia? Acho que não fecha. Perfeito. Mirelle. Não, o ser humano é um ser político por natureza. Nós somos, quem diz que é apolítico, diz uma bobagem sem tamanho. Nós somos seres políticos, nós vivemos apaixonados por política. Todo dia nós tomamos decisões políticas. É impossível. Nós somos seres eminentemente políticos. Podemos dizer que somos apartidários. Aí é uma outra questão. É muito difícil pertencer a um partido político. Eu acho que sempre, no maior ou no menor grau, a gente tem que se violar um pouco, né? E abrir mão de alguma convicção política em prol de algo maior, que é o partido, ou de algum projeto maior que esse partido busca. E nós vivemos num sistema político que propicia um determinado grau de corrupção, aquela velha frase, né? Que é um jargão comum, não existe almoço grátis. Nós até então vivemos um determinado tipo de financiamento de campanha que propiciou isso. Nenhum empresário investe dinheiro, injeta dinheiro no partido sem esperar algo em troca. E até então a política foi isso, devolver ao empresariado exatamente aquilo que ele buscou, devolver mercadoria, entregar mercadoria encomendada previamente e não propriamente desempenhar um trabalho social para a população ou cuidar da segurança ou da educação, enfim, da forma que deveria ser cuidada. Então, infelizmente, hoje, o cenário que nós temos é esse, E, paralelamente a isso, volto a dizer, insegurança jurídica, violação de direitos. Quem irá querer exercer a política num país que não respeita direitos mínimos, onde a política se tornou tema para a prisão, onde a opção política virou mote para prender? Porque esse é o país que nós vivemos. A gente é muito crítico dos países vizinhos, Hugo Chávez, etc. Mas o que é o Brasil? O que nós nos tornamos? Onde nós nos distinguimos propriamente de outros países que nós criticamos? Acho que está na hora de olhar um pouco para o próprio umbigo, E esse é um problema gravíssimo do Brasil. Ele não olha para o próprio umbigo. Perfeito. Algair, a grife da melhor construção. Algair, sensacional. Algair Engenharia, comandado pelo engenheiro Oscar Algair, tá? De vento em popa com o Fly Design Studios. É um negócio sensacional esse empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. São estúdios de 38, 44 metros quadrados controlados pelo smartphone. É um negócio sensacional. Ele fica localizado perto do São Lucas, ali na Ipiranga, da própria PUC, do Hospital São Lucas, PUC, URGS, etc. e tal. E naquele ambiente ali da Avenida Ipiranga, que mais cresce em Porto Alegre, mais se valoriza, Os empreendimentos ali, tanto corporativos quanto residenciais. É espetacular. E esse prédio da Algair Engenharia, o Fly, ele conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. É brincadeira, é bom demais. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar, Algair Engenharia. Que essa grife, Algair Engenharia, não abre mão de qualidade nas obras e pontualidade na entrega destas obras também. É sensacional. Os melhores prédios comerciais de São Paulo para baixo, especialmente, tem a assinatura da Algair Engenharia, ok? Que tem sede em Porto Alegre, Rua Vila Cabrita, 393, telefone 3339-1250 e o site é algair.com.br.
Frei Irineu Costela, tem um telespectador, não vai falar com o Frei, as demissões da igreja, o Papa está assinando todas. Mas ela é aquela turma que não trabalha direito, que faz arte, né, Frei? Essa é a turma que o Papa está demitindo lá, né? Vai com Deus. Veio com Deus e vai com Deus. Não, normal, como em qualquer instituição. Existem regras e elas devem ser respeitadas. Do contrário, perdemos o que é o foco, o que é o núcleo, o que é a proposta do reino de Deus. E na vida cristã é isto. A primeira grande regra é ser testemunho. Temos defeitos, temos limitações, batemos no peito, pedimos perdão, beleza, né? Mas é preciso mudar. Do contrário, a palavra é posterior. O grande anúncio é o testemunho. A sua vida, a nossa vida. Se não corresponde, não há como permanecer. Uma curiosidade. O Neymar pediu perdão faturando. Pode, não? Como assim? Ele fez uma propaganda para um patrocinador, não vou dizer o nome do patrocinador. Ganhou R$1 milhão. Ele ganhou uma grana, mas ele fez um meia-culpa, assim, né? É legal daí isso? Uma autocrítica paga? Não, tem que devolver, né? Tem que devolver. Assim não funciona. Uma meia-culpa com um lance de onipotência no final, né? Porque quando eu me levanto, o Brasil levanta comigo. Ganhou R$1 milhão na propaganda, diz que é uma gota na fortuna dele. Isso não é dele. nada, né? Claro, não é nada. Ele é nada. R$1 milhão. É assim que funciona. Muito bem. Fala, Mirelle. José Silva, mandar um abraço para o nosso telespectador, Paulo Henrique, que eu acho que é o nosso telespectador mais fiel. Paulo, um grande abraço para ti. Ele elogiou muito a bancada hoje, disse que adorou. E um grande abraço para o nosso amigo em comum, Léo Porciúncula, Silva. Léo Moraes Porciúncula. Léo Moraes Porciúncula, um grande abraço. Grande amigo. Flamengo. Vamos adiante, então, dizendo que estamos na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, 511 mil pontos de net, mais plataformas digitais como YouTube, Facebook e Instagram. Vamos para o fechamento do nosso programa, que é às 20 horas e 13 minutos, são 20 horas e 10 nesse momento, aqui conforme o melhor horário para se conferir é o horário de celular, né? Eles batem todos, né, as operadoras. Marcos Rolim, mais um pouco, temos aqui 3 minutos para o fechamento. Não, eu queria só agradecer o convite para estar aqui hoje. Gostaria muito de poder vir mais vezes, mas nem sempre eu consigo, né? Eu trabalho no Tribunal de Contas, manhã e tarde, dou aula às vezes à noite com o professor convidado em várias universidades. Perfeito. E tem uma série de coisas bem complicadas para fazer. Mas adorei vir, não conhecia, confesso, o programa e partilhar com vocês aqui foi muito prazeroso. Né? Para nós foi exatamente. Ver se a gente consegue voltar outras vezes. A recíproca é exata. Muito bem. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso convívio, com a sua competência aí. E difícil um político ou o ex-político, o homem da atividade política do dia a dia, ter o seu comportamento e a sua maneira de se expressar com muita nitidez. Ex-candidato, ex-político ele não é, porque não... Não é ex-candidato, exatamente. Muito bem, tá, fala, professor, vamos para o fechamento aí. Olha, para fechar, eu quero declarar que sou de pleno acordo com esse dito, que é de Sócrates: o homem é um animal político. E é muito perigoso nós cairmos nessa esparrela de eu não gosto de política, eu não gosto de político, etc. Porque foi com essas frasezinhas que o Collor chegou lá. Se ele não gosta de política, ele não tem que se candidatar a coisa alguma. Então, termos consciência da nossa atividade política, que é feita exatamente no nosso dia a dia. Somos um país que pode melhorar e temos bons e maus exemplos no mundo. Queriam nos levar para o caminho da Venezuela, uma tentativa. Esse eu já não gostei, mas tudo bem. O problema, pessoal, de não gostar de política é que aqueles que não gostam de política são governados pelos que gostam. Exatamente. E essa afirmação que é um animal político, muitas vezes, sabe como é? Desprestigia os animais. Outro aqui para o Marcos Rolim. Qual é a nota que achas de Bolsonaro? Olha, foi dito aqui que as pessoas têm qualidades e defeitos, né? Eu conheci o Bolsonaro de perto, ele foi deputado comigo. Eu confesso que eu não encontrei as qualidades ainda, né? Mas deve existir alguma. Deve existir alguma. Não procurou o suficiente. São 5 mandatos também por lá? Sim. Não, ele é 7. Ele está no 7º. Como deputado Bolsonaro federal? é o 7º mandato.
Isso aí que eu disse aqui para o Bolinho. 2 tá bom, né? Agora, se alguém me disser um projeto relevante que ele apresentou em 28 anos de mandato, eu mudo de opinião. Mas aí Achar também alguma coisa. acontece com o Lula. O Lula ficou lá como deputado federal, não deve ter nem escrito o projeto porque ele mal sabe ler. Mas não é por aí que a gente vê a competência, né? Mas só para provocar um pouquinho. Tá? Mirelle Alves Braz, fechamento. Pá, que comparação. Lula, Claro, são extremas. Não sei se é que eu acho que algumas questões são indefensáveis, assim, ó, racismo, homofobia, enfim, elas são pautas que não podem ser pautas, jamais. Então, não tem margem de comparação com ninguém, né? Discurso de ódio não é inadmissível. Perfeito. A gente, o programa se despede, agradeço a presença dos companheiros de bancada. Vamos embora, como acontece há 25 anos, sempre ao vivo, nosso programa Atividade. Acompanhe a grade de programação eclética aqui da nossa emissora, RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. E amanhã, às 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Eu repetindo, como acontece há 25 anos, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.